Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do módulo 4 de Capacitação no Manejo de Diabetes na Atenção Primária à Saúde. Hoje falaremos sobre estratégias individuais para ajudar o usuário a seguir orientações à atividade física. Na aula de hoje, nós responderemos as seguintes perguntas: é preciso ter liberação médica para praticar atividade física? Como eu posso auxiliar o usuário a estabelecer metas alcançáveis? Como ajudar o usuário a encontrar atividades prazerosas? Por que é preciso conhecer as dificuldades do usuário para a realização de atividade física? Por que é importante que eu observe se o usuário está realizando atividade física? Você deve encorajar o usuário a encontrar uma companhia para as atividades. Como eu devo encorajar o usuário a manter uma rotina de exercícios? Como eu devo celebrar as metas alcançadas pelo usuário? Como ajudar o usuário a reduzir o comportamento sedentário? E como eu devo estimular o autocuidado do usuário? Por que a atividade física é importante? A atividade física, ela é uma parte importante de um estilo de vida saudável e pode ajudar a melhorar a saúde geral do usuário. Estudos revisados demonstraram que o exercício físico pode diminuir as concentrações de glicose no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina e até mesmo diminuir o uso de medicamentos utilizados para o controle glicêmico. Aqui estão algumas estratégias individuais que podem ajudar o usuário a aderir a um plano de atividade física. É preciso ter liberação médica para praticar atividade física? A resposta é sim, precisa de liberação. A prática regular de atividade física é fundamental para a manutenção da saúde e qualidade de vida, inclusive para usuários com diabetes. O médico, ao avaliar o quadro clínico do usuário, poderá determinar quais atividades físicas são mais adequadas e seguras para ele. Isso leva em consideração fatores como o tipo de diabetes, controle glicêmico, presença de complicações e condições de saúde em geral. É importante ressaltar que cada caso é único. O profissional levará em consideração a individualidade de cada usuário, buscando encontrar um equilíbrio entre os benefícios da atividade física e a segurança na realização desses exercícios. Portanto, antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é imprescindível orientar o usuário a conversar com o médico. Essa medida garante que a prática seja realizada de forma saudável e segura, contribuindo para um melhor controle da doença e uma vida mais ativa e plena. Como eu posso auxiliar o usuário a estabelecer metas alcançáveis? O Guia Brasileiro de Atividade Física recomenda que seja realizado por dia pelo menos 30 minutos de atividade. Porém, dependendo de cada caso, o usuário pode realizar atividade de pouco em pouco tempo, começando com alguns minutos no dia e aumentando esses minutos de acordo com a facilidade de realização da atividade. Ao definir metas alcançáveis, o usuário evita frustrações e mantém a motivação, pois percebe progresso contínuo em direção aos objetivos. É importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo e capacidade física, e as metas devem refletir isso para garantir uma abordagem sustentável e saudável à atividade física. Como ajudar o usuário a encontrar atividades prazerosas? É mais fácil manter a aderência à atividade física quando se trata de atividades que o usuário realmente gosta e desfruta. Encoraje o usuário a experimentar diferentes tipos de exercícios e a encontrar aqueles que são mais divertidos e motivadores para eles, dentro do escopo de atividades liberadas pelo médico. Encontrar atividades prazerosas é fundamental para ajudar o usuário a aderir a um plano de atividade física. As atividades podem variar de caminhadas ao ar livre, dança, natação, alongamentos, musculação ou qualquer outra atividade que o usuário considere interessante. É importante lembrar que as atividades físicas não precisam ser chatas para serem eficazes. Quando o usuário encontra atividades prazerosas, a probabilidade de aderir a um plano de atividade física aumenta bastante. A escolha de atividades prazerosas
também ajuda a criar uma associação positiva com o exercício, o que pode melhorar a motivação e diminuir as chances de o usuário deixar de realizar atividade física. Porque é preciso conhecer as dificuldades do usuário para a realização da atividade física. Entender as barreiras que impedem o usuário de seguir as orientações é essencial para ajudá-lo a superá-las. Essas barreiras podem incluir falta de tempo, falta de motivação, lesões, cansaço, falta de dinheiro ou até mesmo falta de conhecimento sobre exercícios adequados. Além das barreiras mencionadas, outros fatores podem impedir o usuário de seguir as orientações de atividade física, como a falta de confiança, baixa autoestima, medo de julgamento. Nesses casos, é importante fornecer um ambiente seguro e encorajador para o usuário, onde ele se sinta confortável para tentar novas atividades e explorar seus limites físicos. Além disso, oferecer um feedback positivo e reconhecimento pelo esforço do usuário pode ajudá-lo a manter a motivação e o entusiasmo para a atividade física. Mas por que é importante que observe se o usuário está realizando atividade física? Um plano de exercício bem estruturado pode ajudar o usuário a manter-se organizado e no caminho certo em relação às suas metas de atividade física. O plano deve incluir informações sobre os tipos de exercícios, intensidade, duração, frequência e horários. Esse plano de exercício deve ser ofertado pelo profissional responsável e você deve encorajar o usuário a seguir esse planejamento. O acompanhamento regular é importante para garantir que o usuário esteja seguindo as orientações do plano de exercícios. Você deve encorajar o usuário a encontrar uma companhia para as atividades. Ter um parceiro de exercícios pode ser uma ótima maneira de aumentar a motivação e tornar a atividade física mais divertida. O parceiro pode ser um amigo, membro da família ou colega de trabalho. Incentivar o usuário a encontrar um parceiro de exercícios pode ser uma boa estratégia para aumentar a motivação e manter a consistência na atividade física. Um parceiro pode fornecer um apoio mútuo, incentivo e tornar os exercícios mais divertidos. Oriente o usuário a procurar alguém com interesses semelhantes em atividades físicas e estabeleça, assim, metas juntos. Como eu devo encorajar o usuário a manter uma rotina de exercícios? Adicionar atividade física à rotina diária pode ser feito de várias maneiras. Comece orientando o usuário a procurar oportunidades para se mover mais, como optar por subir escadas, caminhar ou andar de bicicleta, em vez de usar a moto. Lembre-se sempre de que até mesmo pequenas quantidades de atividade física podem trazer benefícios à saúde. Então, o incentive a começar aos poucos e ir aumentando gradualmente. Além de encontrar oportunidades para se mover mais durante o dia, é recomendável dedicar um tempo específico para a prática de atividades físicas. O ideal é que o usuário reserve pelo menos 30 minutos por dia para se exercitar de forma mais intensa. Mas é importante ressaltar que se o indivíduo não consiga realizar toda essa quantidade de tempo, ele deve ir realizando a quantidade de tempo que seja confortável para ele e aumente gradualmente. Auxilie o usuário a escolher atividades que goste e que se encaixe na sua rotina, seja pela manhã cedo ou durante a pausa do almoço. Lembre-se sempre de orientá-lo sobre a importância do descanso adequado e da hidratação contínua. Como devo celebrar as metas alcançadas pelo usuário? Celebrar o progresso é fundamental para manter a motivação e o engajamento na prática de atividade física. É importante reconhecer e comemorar as pequenas conquistas ao longo do caminho, como ter mais energia, aumentar a resistência e conseguir realizar no tempo necessário. Celebre quando alcançar metas específicas e realistas que forem estabelecidas ao usuário. Encontre maneiras de comemorar que sejam significativas para o usuário, como um dia de lazer com a família no interior, um dia de comer algo diferente e saudável, entre outras opções. Celebrar o progresso pode ajudar o usuário a manter o foco e a motivação para continuar se dedicando às atividades físicas. Você pode estimular o usuário a compartilhar suas conquistas com amigos e familiares
em suas redes sociais ou no grupo da família no WhatsApp, pois receber o apoio e reconhecimento de outras pessoas pode ser muito gratificante. Lembre-se que cada passo em direção ao objetivo é uma vitória e que celebrar o progresso é uma parte importante do processo de voltar uma versão melhor de si mesmo. Como ajudar o usuário a reduzir o comportamento sedentário? O guia de atividade física diz que o comportamento sedentário pode ocasionar problemas à saúde. Ficar muito tempo parado pode causar problemas de saúde e limitações. É importante você orientar o usuário a sempre mudar de posição e fazer atividades leves, como se movimentar dentro de casa enquanto assiste uma televisão ou ouve um rádio. Encoraje o usuário a não ficar mais de uma hora em uma mesma posição. Qualquer substituição de tempo parado traz muitos benefícios para a saúde. Ter um dia bastante ativo, realizando atividades diversas, é bastante benéfico para a saúde. Procure observar se o usuário passa muito tempo assistindo novela, jogando no celular ou se fica mexendo vendo os vídeos por uma certa frequência. Estimule-o a substituir esses hábitos por atividades de movimento, como dança, canto, caminhadas, entre outras atividades. É fundamental reduzir o comportamento sedentário de nossos usuários, trazendo muitos benefícios para a saúde deles. Como deve estimular o autocuidado do usuário? Oriente o usuário a monitorar regularmente os seus níveis de glicose no sangue antes, durante e após o exercício. Isso ajudará a entender como o exercício afeta o seu corpo e assim conversar com o médico sobre os resultados na sua próxima consulta. Oriente o usuário a beber água antes, durante e após o exercício para manter-se hidratado. Isso é especialmente importante para as pessoas com diabetes, pois a desidratação pode afetar os níveis de glicose no sangue. Incentive o usuário a comer lanches saudáveis antes do exercício para evitar episódios de hipoglicemia durante a atividade. Oriente o usuário a sempre levar consigo uma fonte de glicose, como bombons ou balinhas, caso tenha sintomas de hipoglicemia durante o exercício. Oriente seu usuário a utilizar calçados adequados para a realização dos exercícios, além de manter os pés sempre enxutos para evitar algum tipo de ferida. Se o paciente gostar de fazer natação ou atividades na água, é importante orientá-lo a tomar um banho com sabonete para a retirada do cloro, secar bem o corpo em todas as partes e passar um hidratante para manter a pele hidratada, evitando rachaduras e cortes. Que tal colocarmos em prática o que você aprendeu? Mas antes, vamos revisar o que falamos na aula de hoje? Existem estratégias individuais que podem ajudar o usuário a aderir a um plano de atividade física. Podemos estimular o usuário a achar maneiras que auxiliem o mesmo a praticar atividades físicas, como ter um companheiro de treino e celebrar as metas que foram alcançadas. E com base em tudo que abordamos na aula de hoje, o principal legado que você acesse pode levar desde já para o usuário é que há várias formas de praticar atividade física. É importante buscar fazer aquilo que você gosta para ser prazeroso e querer realizar mais vezes. Um forte abraço e até a próxima aula.